Fala galera, a gente está dando continuidade nas conversas que a gente tem tido com os candidatos a prefeito aqui da região de Santos e do resto da Baixada Santista. Dessa vez a gente gravou com o Marcelo Del Bosco, que é o candidato do PPS a prefeito de Santos. Eu sou o Magno, fui eu que fui gravar novamente. O Alexandre, como ele mora no Guarujá, trabalha em São Paulo, às vezes não chega a tempo de participar das gravações, principalmente essas que são presenciais, mas ele ajudou muito na pauta dessa daí também. Ele enviou as perguntas dele e todas as perguntas dele entraram na pauta e eu fiz as perguntas que ele me enviou. Eu espero que o material que a gente esteja produzindo esteja ajudando vocês a decidir em quem votar. Se não decidir em quem votar, pelo menos saber as propostas dos candidatos que não são os candidatos que você iria escolher. E é isso, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, muito obrigado ao pessoal que tem compartilhado, ao pessoal que tem participado das discussões, das pautas, o pessoal que tem ajudado a gente a fazer essa pesquisa, fazer os contatos com os candidatos. Bora lá! Bom, dando continuidade nas conversas que a gente tem tido com os candidatos a prefeito aqui da região, dessa vez a gente está com o Marcelo Del Bosco e com o vice dele, o Moisés. Ele é candidato a prefeito de Santos pelo PPS. A única pergunta que a gente costuma repetir em todas as conversas é essa, então eu queria te pedir para se apresentar. Bom, eu que agradeço a participação. Meu nome é Marcelo Del Bosco, eu tenho 44 anos, sou casado, tenho um filho, sou administrador de empresas, estou no terceiro mandato como vereador aqui na cidade de Santos. Participei já como vice-presidente da Câmara, primeiro secretário, atualmente eu sou segundo secretário. Também fui presidente de diversas comissões, como a Comissão de Justiça e Redação, e tive a oportunidade no Executivo em 3 etapas: a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, Secretaria de Educação e Secretaria de Defesa da Cidadania, e coordenei o Pacto Metropolitano pela Infância. Moisés, fala um pouquinho sobre tua trajetória também. Eu sou jornalista, consultor empresarial, tenho 39 anos, eu nunca participei da vida pública, é a primeira vez que eu estou colocando meu nome à disposição da cidade de Santos, justamente porque eu acredito que hoje a gente precisa de uma política diferente. Tudo que a gente mais escuta na rua é necessidade de renovação, e aí por conta disso eu coloquei meu nome à disposição até para levar um pouco dessa experiência que eu tenho trabalhando à frente de empresas, desenvolvendo um trabalho de consultoria empresarial. Eu estava como candidato, como pré-candidato pelo Democratas, aí eu tive essa oportunidade de a gente se coligar, a gente acabou fazendo essa coligação, o PPS e o Democratas, o Marcelo como prefeito e eu como candidato a vice, e a gente vem trabalhando muito essa ideia de mudar, a importância da gente criar um novo modelo, uma nova forma de fazer gestão na cidade de Santos, que hoje se encontra carente em várias áreas, Então o Marcelo, a gente vem trabalhando junto, vários assuntos, alguns assuntos importantes, e agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí do Politicano. O Del Bosco, você falou um pouco sobre tua carreira como vereador, você já participou de várias comissões, secretarias, Quais foram as principais realizações que você teve durante esse tempo que você poderia dizer como vereador? Olha, eu acho que a função do vereador, as pessoas às vezes esquecem que a principal é a fiscalização do Poder Executivo. Eu trabalhei muito isso, com isso nós conseguimos economizar o dinheiro público, conseguimos fazer com que obras que estavam paradas voltassem a andar, a serem construídas, conseguimos aí projetos importantes, políticas públicas que estavam carentes de voltarem a dar condições à população. Também tivemos projetos importantes que a gente cita de participação do jovem como Guardião Cidadão, a mulher poder participar do Guardião Cidadão. Um projeto importante também, o outro são emendas parlamentares, porque o vereador é que mais tem contato com a população. Então esse projeto deu a chance do vereador indicar também as emendas necessárias a diversos bairros, e localidades da nossa cidade. Um outro ponto importante que as pessoas achavam simples, mas foi de um debate do nosso mandato participativo, foi o canudinho e o palito embalado, que não tinha isso, e nós fizemos com que isso viesse aí a acontecer. Também temos o projeto do telhado verde, que é o desconto de IPTU para quem tem esse trabalho com o telhado verde, que em alguns lugares do Brasil já tem dado muito certo, não só para a questão do calor, da economia de energia, legal, mas também até usando em questões de hortas, para o dia a dia, em hospitais e tudo. E um outro de segurança que eu gostaria de citar é que as novas construções públicas
as novas construções em Santos precisam ter câmeras, e essas câmeras são ligadas ao sistema integrado da prefeitura de monitoramento. Então isso eu acho um ponto legal. Eu dei uma pincelada em alguns projetos. Legal, ótimo. Só uma dúvida antes da gente entrar na pauta principal, mas você estava falando sobre fiscalização e durante a pesquisa que a gente fez eu vi que você foi ameaçado tentando gravar um vídeo numa obra de um OBS. Sim. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, existe hoje em dia que as pessoas, Santos mudou bastante, né? Vem mudando. E eu fui um munícipe que tem, que como ele diz no próprio vídeo dele, ele é simpatizante do atual prefeito. Eu não tinha percebido quem era, depois eu vi quem era o munícipe, quando ele tirou o capuz, ele estava com o capuz e falou que aqui ninguém vai falar mal do meu prefeito. E a gente estava fazendo, não é o trabalho de falar mal ou bem, a gente estava fazendo o trabalho de fiscalização. Uma obra que era para ser entregue e ainda não tinha nem começado a obra, né? E com aditamento no prazo e no valor da obra. Então depois até o próprio partido, esse rapaz era candidato a vereador por um partido, até eu me dispus, o partido pediu para que eu desse também explicações, isso para saber do fato. Eu acho que democraticamente é legal o trabalho, eles estiveram aqui com a gente, eu expliquei a situação. Isso é triste para não ocorrer, eu acho que as pessoas podem ter o seu lado político, mas sempre sem violência e sem nenhum tipo de ameaça. Com certeza. Segundo você falou numa entrevista à Rádio CBN, a obra do Hospital dos Estivadores, que é uma das obras que está sendo mais propagandeada pelo atual prefeito de Santos, do PSDB, teve um aditamento, assim como 90% das obras aqui da cidade teve um aditamento praticamente no valor inicial da obra. Isso é uma coisa que costuma acontecer aqui em Santos, né? A gente acabou de falar agora 90%. Isso pode ser considerado uma forma de corrupção também, de desvio de recurso, ou isso poderia já ser combinado com a empresa que foi contratada? Você vê alguma irregularidade nisso? Olha, eu vejo irregularidade, primeiro, a falta de gestão. O dinheiro público você tem que usar da melhor maneira possível e mais correta possível. O aditamento, a obra ficou o dobro do valor, né? Eles dizem que fizeram coisas a mais, mas a obra inicial ficou aí com o dobro do valor. Então eu acho já errado por ser o dobro do valor. E é dinheiro público, um hospital que é muito importante para nós, foi comprado pelo governo Papa, o governo anterior, fora custar muito dinheiro, teve uma reforma anterior de mais de 700 mil reais, né, uma adaptação, e o governo, em vez de iniciar o uso do hospital, foi feito várias transformações, e essas transformações que foram encarecendo. Muito disso pode não ter havido necessidade, certo, dessa reforma toda, e hoje, pela falta de planejamento, você ficou sem o hospital. No dia de hoje, se você for lá no hospital, não tem equipamento, não tem nenhum leito, está fechado o hospital. Até então isso para a gente é muito preocupante, porque você criou uma expectativa, trouxe o governador aqui, várias pessoas da cidade, empresários, presidentes de entidades participando de uma coisa fantasiosa. Então eu sou completamente contra isso. As obras não podem ser eleitoreiras, as obras têm que ser para a população, você tem que ser transparente e explicar para a população, porque a gente reclama bastante de vários governos, né? E a gente acaba vendo aí o próprio partido do prefeito reclamou muito da presidente que foi afastada, mas muita coisa está acontecendo aí que a gente vê que pode ser uma grande mentira só para passar a eleição e depois a gente acabar com uma conta que Santos não consiga pagar. Nessa mesma entrevista da CBN, ainda falando de saúde, né, você tinha falado que várias unidades de saúde estão deterioradas. Por outro lado, o Paulo Alexandre, o governo do PSDB, tem feito muita propaganda dizendo que diminuiu o tempo de atendimento, que agora está sendo muito melhor do que era. Qual a tua crítica com relação a isso? O que você... A crítica com relação a isso é o seguinte: primeiro, são 32 unidades e ele fala que fez 10 unidades, né? Reformando, fazendo, ele terminou 8, 2 ainda não foram entregues. Muitas obras dessas mal feitas, né? Correndo para poder serem entregues. Várias das unidades de saúde, nós temos fotos
totalmente deterioradas. O Hospital Silvério Fontes, por exemplo, a maternidade Silvério Fontes, não sei se agora, depois do nosso reclamo, mas nem ar-condicionado na sala de parto. Então, coisas básicas da saúde de qualidade, né, para você ter uma saúde de qualidade. Sobre a questão da espera, há uma espera muito grande, tanto no atendimento, na própria UPA, que é uma parceria do Lusíada, né, da Fundação Lusíada, que é a universidade nossa aqui, que chega, às vezes, agora mesmo, ontem ou hoje, teve uma demora de 4 horas, mas chega a ter já demora de 7 horas nesse atendimento. Isso uma unidade nova. Uma outra questão são os exames. Nós temos exames aí que chegam a demorar até 2 anos. Exames como endoscopia. Então isso é uma saúde, como eu disse, não é uma saúde humanizada. Quando você fala humanizada, é você trazendo para a população, sendo humano, né? Você vendo que a prioridade é uma saúde com qualidade, de tendo lá um bom atendimento à população, de tendo um acompanhamento daquela família. Agora, o programa eleitoral é um programa dele que tem um tempo grandioso, que ele fez aí coligação com vários partidos, né? E você acaba montando um cinema, né? Um filme de uma cidade que, desculpa, não é Santos. Agora mudando um pouquinho, falando sobre segurança, você tem dito que pretende melhorar o preparo da Guarda Municipal. De que forma você acha que isso poderia ser feito? Como poderia melhorar o preparo da Guarda? A Guarda Municipal, por muito tempo aqui na cidade, ela vem recebendo, ela tem muito assédio moral dentro dela, né, por parte dos comandantes e tudo. E o principal, essa guarda que foi a primeira do Brasil, é uma guarda que tem gente mais velha que está na corporação e outras pessoas que entraram nesse novo concurso. Nós precisamos ter formação continuada, né? Ter aí local para treinamento desse curso de aperfeiçoamento e local de treinamento desse pessoal constante para aumentar o número de horas de treinamento, porque o número é muito baixo em Santos, não chega a 300 horas. E em outras cidades nós temos aí desde 600 a chega até a 900 horas de treinamento, preparo dessa guarda. As pessoas que acompanham o nosso plano de governo, e a gente tem gente aqui da área de segurança, nós sentimos que essa desvalorização do guarda dá uma diferença muito grande na rua. Chega até, eu mesmo com emenda parlamentar, nós indicamos até para coletes, para os teasers, para outros equipamentos para a guarda municipal. A guarda é uma guarda patrimonial, né? Mas ela, hoje em dia, com a questão da segurança, essa guarda ela pode sim se tornar uma polícia comunitária, né? Ela é uma guarda cada vez mais presente em contato com a população. Mas reclamam muito, e eu acho que isso que é importante, a falta delas em locais que fazem essa parceria com a comunidade, nas escolas, nos postos de saúde, né? Esse é o principal da Guarda Municipal, de trazer esse trabalho comunitário. Com relação à mobilidade urbana, no seu plano de governo você fala sobre promover a melhoria da qualidade do transporte público e sobre avaliar a ampliação da malha viária, né? Ciclovias, ciclofaixas no município. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, não só sobre essas questões, mas aqui em Santos também acabou de acontecer faz pouco tempo toda essa polêmica ao redor do Uber aqui na Baixada. A gente sabe também que com relação ao transporte aqui em Santos, é a mesma empresa que toma conta do serviço já faz vários anos, né? Não sei nem dizer quantos anos, né? Mas desde que eu me entendo por gente que eu consigo me lembrar disso, é a mesma empresa. Então, com relação nesse panorama todo de mobilidade urbana aqui de Santos, o que você acha que poderia ser melhorado, o que deveria ser mudado? O mais triste é que essa mesma empresa, ela toma agora conta de tudo, né? Ela monopolizou, ela toma conta do próprio VLT, ela toma conta do transporte metropolitano, ela toma conta do transporte da cidade. Isso é muito difícil, né? Isso é preocupante, porque qualquer tipo de monopólio prejudica a população. Um outro ponto, quando a gente fala na questão do transporte, da mobilidade, é importante você ter aí esses corredores de ônibus, essa fluidez do trânsito, mas nós também temos que pensar que Santos é uma cidade comercial, o comércio é forte, e o comércio perdendo vagas, nós temos dificuldade para
esses comerciantes, né? Geração de emprego. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que tem que pegar os horários de pico para você trabalhar em cima disso, mas ter um trabalho em parceria com essas pessoas que geram emprego para nós, para nossa cidade. A questão dos ônibus é cada vez mais melhorar o transporte coletivo. E quando se fala em acessibilidade, é mentira que toda a frota é acessível, que é porque as plataformas, muitas dessas plataformas não funcionam. Quando você fala em ar-condicionado, muitos desses ar-condicionados, o Wi-Fi não funcionam, certo? Então essa forma que é passado para a sociedade, isso tem que ser cumprido, tem que ser cobrado da empresa. Um outro ponto que nós discutimos é também a passagem para as pessoas, né, a passagem livre para as pessoas acima de 60 anos. É uma das únicas cidades que não tem isso. Nós temos subsídio na passagem de ônibus, então nós temos condição, a cidade tem condição de ter essas pessoas acima de 60 anos com a passagem gratuita. Então nós vamos trabalhar nisso, é um compromisso nosso, meu e do Moisés nesse sentido. Uma outra questão da mobilidade é a entrada da cidade. Um projeto que começou no governo Papa, teve uma participação grande com o Parque da Mobilidade, que era só para cidades acima de 700 mil habitantes. O prefeito Papa conseguiu que saísse para Santos, depois deixar esse projeto esfriar e agora o novo prefeito entrou aí pedindo um empréstimo de 250 milhões à Caixa Econômica, trazendo aí nessa crise toda, trazendo uma responsabilidade, né, para a cidade durante muitos anos. Gestão, quando a gente fala de gestão, a gente tem que falar de gestão, mas preocupando com o futuro. Você não pode fazer uma gestão pensando só na próxima eleição, você tem que fazer uma gestão pensando numa geração. E eu acabo sentindo que essa atual administração, e eu trabalhei nessa atual administração, acompanhei os acertos e acompanhei bem de perto os vários erros que foram feitos e dei palpite nisso, mas não fui ouvido, e é que o principal de tudo é que você tem que ter respeito com o dinheiro público. E o respeito com o dinheiro público é saber que nós já tínhamos uma crise e que foram abertas várias frentes até de obras. Então, mas você tem o dinheiro do DAD, você tem o dinheiro da verba DAD, você tem que dar contrapartida. Fora essa contrapartida, você pode às vezes falhar esse dinheiro, como falhou. Hoje o governo do estado deve muito dinheiro ao município de Santos por falhar com essa verba DAD e várias obras aí estão paradas. Então, essa preocupação de você ter um planejamento nesse gasto público. Legal. Ainda na questão da mobilidade urbana, um dos estudos que você propõe que seja feito é com relação ao transporte rodoviário aquaviário. O que seria isso? É o seguinte, nós temos hoje na região, isso é um trabalho até da região metropolitana, de ter esse transporte aquaviário. Nós temos Caruara, Monte Cabrão e a própria Ilha de Ana, que tem muita dificuldade de acessar aqui a nossa ilha, né? Nós temos dificuldade de horários, quando pessoas que se sentem mal durante a noite têm que pegar, quando é na Ilha de Ana, o próprio Monte Cabrão, ou usar a Guarujá, ou usar Bertioga, ou mesmo vir da Ilha de Ana usando Vicente de Carvalho. Mas nós podemos fazer esse trajeto também pensando na região metropolitana, porque um prefeito que está numa região como essa, ele tem que pensar com a cabeça de metropolização. Ele não pode pensar só no umbigo dele, e é o que acontece muitas vezes aqui, porque hoje você tem, pelos nossos rios que existem aqui na nossa região, e já foi tentado fazer isso, tanto Cubatão quanto São Vicente, você chega muito fácil ao centro de Santos, muito mais rápido que com esses ônibus, né? Talvez seja o lobby dessas empresas de ônibus que não deixam isso acontecer. Com relação ao meio ambiente, você comentou até de algumas ideias suas agora no começo, né? Mas a gente tem um problema aqui em Santos, já foi apontado até por outros candidatos que a gente conversou. Se eu não me engano, a Débora Camilo, o Paulo Schiff comentou sobre isso também. Tem uma falha na reciclagem, tem uma falha na quantidade de lixo que é enviada para reciclagem. Apenas 1% dos 2% que são coletados é enviado para reciclagem corretamente. Você fala aqui no seu programa de governo sobre adotar uma política arrojada de gestão de resíduos. O que você acha que pode ser feito pela prefeitura, levando em conta que é uma outra empresa, que é a Terracom, que presta serviço? O que a prefeitura pode fazer, cobrar dessa empresa para que seja feito de forma adequada? Qual seria a sua solução para isso?
Primeiro, a fiscalização, né? É uma empresa prestadora de serviço da prefeitura e a prefeitura ela tem que cobrar verdadeiramente. Hoje, a prefeitura não pode usar a Terracom como patrocinadora dela. Usou para o carnaval, usa para os fogos da cidade, isso você pede. Imagine, a empresa que você tem que cobrar, você vai lá e pede parceria com ela. Né? Parceria que eu digo, pede favor a ela. Então também na hora que você for pesar alguma coisa, na hora que você fala assim, não, deixa isso passar. Isso no nosso governo não vai ocorrer. Também não vai ocorrer o seguinte, a empresa também não precisa se preocupar se vai ter o governante contra ou a favor. Não, vai ter o governante fazendo a coisa certa. Ninguém vai estar lá criando dificuldade para vender facilidade para a empresa. Vai estar fazendo o trabalho normal. Um outro ponto que é importante salientar é nas escolas. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito nas escolas. Trabalho de reciclagem, trabalho de educação ambiental. Com isso nós conseguiremos trazer uma política maior de coleta seletiva para que a própria empresa, sim, tenha uma participação e seja cobrada pela Secretaria do Meio Ambiente para fazer esse trabalho. Agora, eu acredito muito com a educação de fazer uma coleta seletiva de qualidade e aumentar o número de dias de coleta seletiva e também com os condomínios, com tudo isso, de se ter um trabalho nesse sentido para a gente poder alcançar um número bem maior do que nós estamos aí hoje. Um outro ponto que sempre é levantado também na campanha de qualquer candidato, com exceção do prefeito atual, é a Zona Noroeste, as enchentes na Zona Noroeste. Inclusive essa semana agora, durante a campanha, aconteceu novamente, né? A maré subiu, encheu lá, tudo de novo. Uma crítica que é recorrente também é sobre a perda da verba do Santos Novos Tempos, né? Eu não sei exatamente os detalhes do que aconteceu ali para a perda da verba, mas o que você acha que poderia ser feito, que deveria ser feito com relação a isso? Como solucionar esse problema, que é um problema que já acontece há décadas, não sei desde quando começou, mas eu acredito que não tem nem começo. O projeto é muito bom, o projeto Santos Novos Tempos é um projeto muito bom. Ele tem que ser tocado com maior rigidez. É um projeto, é uma vergonha Santos ter perdido uma verba dessa por mau uso do dinheiro. Não só mau uso, como mal aplicação, né? A aplicação mal feita desse recurso. Foram 44 milhões de dólares, isso foi autorizado pelo Senado da República, porque é um investimento do Banco Mundial e nós acabamos perdendo esse investimento. Nós vamos ter que buscar outra fonte. O prefeito costuma dizer que vai buscar no governo do estado. Aí se teve o investimento da Sabesp, né, que de 132 milhões, dividido aí em parcelas anuais, que era para ser usado em saúde, educação, saneamento básico. E nós não usamos, não foi usado. Nós, quando eu digo a cidade, não usou nisso. Pagou uma fatura da empresa de lixo, pagou funcionário público e não pagou esse trabalho com os Santos Novos Tempos. Algumas intervenções que foram feitas fizeram com que piorasse as enchentes na Zona Noroeste, então é uma preocupação, é uma prioridade do nosso governo, essa questão dos Santos Novos Tempos. Santos Novos Tempos, ele envolve não só as enchentes, mas também a reurbanização da comunidade, da maior comunidade palafita do Brasil, que é o dique da Vila Gilda. Foram entregues 480 unidades, mas que já era do governo anterior, do governo Papa, o Caneleira 4, e que precisa se fazer muito mais. Agora, essa questão dos Santos Novos Tempos tem que ser resolvida no início do governo, ou antes mesmo, antes de tomar posse. Nós temos que buscar, e já estamos buscando alternativas para ter investidores que possam trazer de novo esse projeto, fazer com que esse projeto tenha alavancada e possa resolver definitivamente o assunto da Zona Noroeste, das enchentes da Zona Noroeste. Legal. Você acredita então que o projeto atual é viável? O projeto atual é viável. Tiveram, lógico, alguns cálculos que os técnicos, eu não sou engenheiro, que os técnicos disseram que já tinha que ter sido parado as próprias, assim que sentisse que alguns cálculos estavam errados, já tinha que ter parado, revisto alguns tópicos do projeto para poder dar continuidade. A falta de transparência também atrapalhou muito esse projeto. Legal. No esporte, uma das críticas que você faz é que os equipamentos que a prefeitura está em falta com alguns equipamentos.
que você acha que está faltando, que você acha que poderia ser feito com relação a isso? Tem alguns equipamentos que foram feitos. O que adianta você fazer um equipamento daquele na Zona Noroeste, né, ali, o aumento da arquibancada, do ginásio do Livre Nascimento, não tendo que nem aquele senhor que tirou lá uma foto com a inundação, né, falando de Tóquio. O que adianta se uma delegação em época de chuva ou de maré alta não pode nem chegar lá? É preferível que se tenha equipamentos menores, quadras, por exemplo, você pega lá na Praça da Paz Universal, você pega aquele complexo da Praça da Paz Universal na Zona Noroeste que está totalmente abandonado. Se você tivesse lá, já tivesse feito no início do mandato de 2013, o prefeito tivesse feito aquilo, reparado todos aqueles locais, você teria ali as escolinhas da prefeitura trabalhando, você teria investimento até de empresas parceiras que poderiam trabalhar tanto a criança, o adolescente, mesmo o próprio adulto. O Rebouças também foi um outro caso simbólico que está até hoje, né, que foram aumentar a piscina para 50 metros e nós temos aí, passou a Olimpíada e nós estamos lá com a obra parada, praticamente parada. Então são questões como essa que a falta de planejamento e a falta de comprometimento que faz com que não se tenha uma política pública adequada nas diversas áreas. Então eu prefiro, e a gente tem conversado muito isso, eu, Moisés e a equipe, que esses locais, existem vários locais, até porque nós temos aqui o IDH totalmente diferente de um lado da cidade para outro lado, tentar melhorar, aproximar cada vez mais a população, tendo esses locais de esportes, tendo quadras, tendo... No caso da Lemoa, política pública, por exemplo, na Lemoa, que foi com pouca coisa, você pode ir lá fazer uma quadra, ter um local para esportes e gerar ocupação, né, para aquele pessoal. Nós temos um projeto que é de Manaus, que a gente chegou a ver. Manaus tinha muita briga de gangue, muitos anos atrás, e começou a se fazer um projeto na área na área do esporte, um projeto itinerante. Eles iam nesses bairros mais com índice de violência alto, pegavam o pessoal e levavam para diversos polos de esportes. E começaram lá, hoje formaram vários esportistas de ponta, né, na cidade de Manaus. Santos, a gente precisa descentralizar. Nesses pontos a gente precisa levar realmente o esporte para esses locais e abrir muitas dessas escolas, mas com qualidade. Abrir, quando eu falo, não adianta só lá soltar uma bola de futebol de salão, ou lá dar algum tipo de esporte e largar, não. É ter um trabalho de escola. Nós temos professores muito bons na prefeitura que podem aí exercer um papel fundamental, que querem exercer esse papel fundamental. E um outro lado é o esporte de rendimento. Nós temos algumas leis de incentivo aqui na cidade, leis importantes que não são usadas. A Fundação Pro Esporte tem que fazer o trabalho dela. A Fundação Pro Esporte tem que ir atrás de recursos nas nossas empresas aqui da nossa cidade para poder trazer aí, nós fixarmos os nossos esportistas aqui e não perder para outras cidades. Com relação à gestão, você fala sobre transparência na aplicação dos recursos, democratização, valorização dos servidores públicos concursados. Há pouco tempo atrás a gente teve, não foi bem um escândalo, mas teve esse caso dos chequinhos e das OSS, dos pagamentos que não eram feitos ali para servidores concursados, e a prefeitura deu a explicação de que era necessário ser feito daquela forma. Como você vê isso? Você acha que deveria ser investido nos servidores públicos concursados, que isso foi algum erro de gestão, de planejamento, ou você vê que isso de repente pode ter sido de uma forma não idônea, de alguma forma com algum outro interesse por trás disso? Muitos desses chequinhos são usados politicamente. Eu acho que é importante, primeiro é lógico, que se tenha, nós estamos falando aí em um ano mais de 15 milhões de reais. É muito dinheiro. Isso daí tem que acabar. O plano de governo desse atual prefeito, tinha essa questão de encerrar esses chequinhos. Esses chequinhos têm que acabar. Nós não podemos ter isso. Nós temos que chamar as pessoas que estão de concurso, concursadas, diminuir essa máquina pública, certo? Diminuir, quando eu falo o seguinte, trazer eficiência para a máquina pública, temos novos equipamentos, mas o principal disso
Quando até me perguntaram sobre a Lei 650, a Lei 650 foi criada no governo da Thelma de Souza por uma lei emergencial. Então há uma catástrofe, há alguma coisa, você tem como contratar, nem precisando nem só da calamidade pública, mas você tem como contratar por um contrato com período determinado, né? E começaram a usar essa lei de uma forma errada, para servir aí de apoios políticos. Isso daí tem que acabar. Eu acho que tem que se valorizar o funcionário público. Nós temos funcionários públicos bons na cidade, pessoas que sabem bastante da nossa cidade, mas o principal, a Lei 650, ainda você tem um contrato e sabe o período. Agora, o cheque não. O cheque, como eu vi como foi o processo e acompanhei aí a investigação do próprio promotor público, é uma coisa vergonhosa, que você tem cheque de diversos valores, né? E isso daí é totalmente falta de transparência na administração pública. Isso eu combato e tem que acabar de qualquer jeito para que possamos trazer aí um alinhamento da ordem pública. Um questionamento importante é o seguinte: nós estamos numa folha de pagamento alta, com o limite da responsabilidade fiscal, limite prudencial, mas nós temos que trabalhar para diminuir isso, diminuir através de usar os nossos concursados, né, de trabalhar com os nossos concursados e também, em muitos casos, dar oportunidades até como cargo de confiança. Legal. Sobre o desenvolvimento sustentável, você fala sobre estimular a organização de redes de empreendimentos. O que seria isso? Hoje nós temos, em diversos pontos da cidade, nós temos pessoas que podem trazer coisas importantes para a cidade, criar renda própria, sustentável, pensando no amanhã, não só no hoje, não prejudicando, né, a natureza. Nós temos a área continental, que há um aproveitamento muito pequeno da área continental até desse lado. Nós podemos, por exemplo, lá trabalhar, fixar mais a população na área continental, que tem muita gente da pesca artesanal, com as fazendas de peixe que existem em outros estados. Até tentei isso com esse atual governo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, mas não deu certo, porque esse sonho de tentar empreender, eu logo no primeiro mandato nosso, a gente fez um projeto para criar o sentido, criar a cultura do empreendedorismo, né, nas crianças, na própria escola. E só que hoje a gente pensa tudo da forma sustentável, né? Então, é pensar no amanhã. Então, nesse sentido que a gente pensa em tentar empreender, não só com indústrias não poluentes, mas aproveitando dessa forma a própria agricultura familiar na área continental dá para ser feito, tá? Você sabe que pela lei 30% pode ser usado dos produtos de cooperativa de agricultura familiar, então acho que a gente poderia fazer um trabalho nesse sentido. E também o próprio meio ambiente, né? As cooperativas essas de reciclagem, catadores, que não são usadas da forma adequada aqui em Santos. Ainda sobre emprego, você mencionou que poderiam ser usadas as empresas do Porto como forma de alavancar a geração de empregos aqui na região. De que forma a Prefeitura poderia fazer isso, levando em conta que o Porto é federal, mas é arrendado para empresas privadas? Como poderia ser feito? Olha, houve uma corrida tão grande nessa questão de geração de emprego que o nosso grupo aqui do plano de governo decidiu pela criação da Secretaria de Trabalho e Emprego, tá? Porque hoje nós temos algumas secretarias que podem ser extintas e que se criaria essa secretaria trazendo o Centro Público de Emprego, a incubadora também, trazendo essa questão do empreendedorismo, trabalhando com todas essas entidades federais, estaduais, né? E com o Porto, tanto a Secretaria de Trabalho e Emprego, trabalhando com os movimentos sindicais, trabalhando com essas entidades, a Secretaria de Assuntos Portuários, fazendo com que essas empresas venham, e elas precisam muito de Santos, porque a gente também tem a fiscalização do ISS aqui dessas empresas, para que se tenha participação, aperfeiçoamento, profissionalização dos nossos munícipes para essas áreas, seja essa área portuária, eu acredito muito ainda no pré-sal, não a curto prazo,
mas a médio e longo prazo. Então nós temos que preparar esse trabalho. Na construção civil também, eu acho que é um ponto importante. Então, com a área do porto, como foi dito aí, nós temos que trazer essa aproximação do Porto de Santos, da CODESP, com a Secretaria de Assuntos Portuários e a Secretaria de Emprego e de Trabalho e Emprego. Isso vai fazer com que se tenha linhas até mesmo do governo federal, do governo estadual, para se fazer um trabalho nesse sentido. Bom, legal. Acho que a gente cobriu praticamente a pauta toda aqui. Algumas perguntas eu acabei me perguntando porque você já tinha respondido na pergunta anterior, foi bem legal. E como a gente está chegando agora praticamente na reta final das eleições, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final aí para a gente encerrar. Eu quero deixar uma mensagem. Eu e o Moisés, eu sou administrador de empresas, o Moisés, como falou, é consultor empresarial. A eleição, ela tem um dia da eleição, dia 2. E as pesquisas, que tem pesquisa que às vezes a gente aparece numa posição, em outra, a melhor pesquisa é a pesquisa do dia da eleição. Eu quero falar para o eleitor, para dar essa chance de Santos, que tem condições de ter segundo turno, ter o segundo turno. O segundo turno é muito importante para quê? Para, com o mesmo espaço de tempo, seja na televisão, seja em debates, os dois candidatos, os dois projetos que passaram para o segundo turno, poderem apresentar à sociedade as suas propostas. Então acho que para a democracia o segundo turno é muito importante. Não faça o voto, olha, eu acho que aquele candidato já ganhou ou aquele outro já ganhou, não. Escolha a proposta que você queira, eleitor. Porque são 4 anos que você está dando um cheque em branco para um homem ou para uma mulher administrar a sua cidade. Então esse é o meu pedido. Peço que analisem as nossas propostas, peço que levantem a nossa vida passada, a nossa vida presente, porque o caráter importa muito, certo? Porque às vezes as pessoas se fazem de boazinhas, mas tem que levantar a vida passada e presente da pessoa. Acho que é isso que é a democracia. A democracia dá essa chance de nós podermos aí, cada um está trabalhando para apresentar suas propostas. Fico feliz de ter sido entrevistado por vocês, porque isso mostra que tem muitas pessoas e grupos interessados em saber não só das nossas propostas, mas também dos outros candidatos, dos concorrentes. Agradeço e um grande abraço. Obrigado.